Você sabia que eu estava fingindo, né? Foi a última frase antes do silêncio arrasador da sala lotada. Antônio, 55 anos, contou uma mentira que ninguém ousaria. Fingiu ter câncer terminal. Por amor. Mas quando ele descobre que sua esposa e seu melhor amigo se beijavam enquanto ele se despedia da vida, um plano macabro começa. E o que parecia um simples documentário vira uma armadilha pública que vai devastar reputações inteiras. Mas o que ninguém esperava era o que ele guardou para o final. O porta-canetas de plástico trincado tremia levemente com a passagem de um ônibus na avenida. Antônio o ajustou com a ponta dos dedos, sem tirar os olhos da tela do computador. As teclas batiam num ritmo preciso, quase musical, como se os dedos já soubessem o caminho por um mapa invisível. Tabelas, fórmulas fiscais, retificações de R, tudo fluía. Um outro contador ali levaria o dia todo para fechar o lote de declarações. Antônio terminava antes do almoço. O cheiro do café requentado do micro-ondas empurrava o cansaço da manhã para longe. Ele bebia em goles curtos, evitando a acidez na língua, e respirava fundo quando ouvia os colegas rirem atrás das divisórias finas. Nunca participava das risadas. Não o chamavam. Mas ele também não fazia questão. Só anotava silenciosamente o que despertava sorrisos nas pessoas. Era quase um hobby, observar. Aquele negócio do Beto tá virando, viu, Tonho? Fábio, o estagiário de camiseta social e tênis de corrida, sussurrou, como se compartilhasse um segredo de estado. Antônio não ergueu os olhos. Apenas balançou a cabeça e digitou. Aluguéis recebidos, 12 meses. O que é que tá virando? Ele perguntou num tom educado, mas já sabendo o sabor da resposta. Promessas. A empresa dele com o pessoal do marketing digital. O Beto é foda, né? O cara não para. Antônio sorriu com os olhos. Um sorriso quase imperceptível, automático. Conhecia aquele filme de trás para frente. Beto não parava e havia 30 anos. Mais precisamente, não parava de pedir dinheiro emprestado, usar o nome dele em propostas de negócios e dar calote com charme. Ao meio-dia, saiu do escritório carregando a mesma pasta de couro desgastada, a mesma camisa clara amassada no cotovelo, o mesmo terno bege quase invisível. O sol na calçada pesava nos ombros, mas não chamava sua atenção. O que ele notava era o poste torto em frente ao prédio do banco. Fazia meses que estava assim, ninguém consertava. Aquilo dizia mais sobre as pessoas do que qualquer palestra de ética. Entrou em casa pelas chaves que giraram com dificuldade, travadas pelo tempo e gordura. O cheiro era de desinfetante cítrico e arroz requentado. Márcia estava no sofá, sem maquiar o tédio, rolando o Instagram com os óculos de leitura pendurados no peito. Chegou? Ela disse, sem levantar os olhos. Cheguei. Almoça fora, tá? Peguei marmitex. O som da notificação do celular dela quebrou o resto da conversa. Antônio caminhou até o próprio quarto como quem atravessa uma estação em silêncio. Deixou a pasta na cadeira que rangia e olhou para o ventilador de teto tomando impulso. Fechou a janela para ouvir menos os vizinhos e sentou na beira da cama. A parede diante dele tinha um quadro da última viagem dos dois, ainda no tempo em que viajavam. Poços de Caldas. Ele lembrava do cheiro de enxofre nas fontes, do calor do cobertor do hotel barato, mas principalmente da sensação de ter tentado fazer ela rir e de nada ter acontecido. Só a resposta seca. Você força demais a alegria, Antônio. Lá fora, um passarinho cantarolava certeiro na sacada. Dentro, tudo era medida, cálculo e silêncio. Mais tarde, no sábado, Beto chegou como sempre, sem avisar, sem pedir. A buzina longa fez Antônio apertar os olhos com desconforto antes de ir abrir o portão. O som da voz do amigo entrou na casa antes dele. Tonhão! Bora ver jogo, meu parceiro. Trouxe cervejinha. O plástico gelado da sacola suada foi jogado sobre a bancada. Márcia apareceu na cozinha já rindo, exageradamente. Com você ele ri, viu, Beto? Eu tentando animar esse homem há anos. É que eu sou bonito, respondeu Beto, se abrindo num sorriso branco de propaganda de pasta de dente. Antônio só observava. Ria nas pausas certas, balançava a cabeça onde esperavam. Mas aquilo não era o riso dele. Era protocolo. A cara de alguém que sabe que não pertence, mas que ajuda a servir os drinks. Horas depois, quando o jogo terminou e a casa voltou para o compasso do silêncio, Antônio se deitou numa cama que já não tinha mais temperatura de corpo. Márcia dormia com o celular entre os dedos, emitindo um brilho azul gélido contra o travesseiro florido. A boca entreaberta roncava leve, como se não houvesse mais nada no mundo a se dizer. Antônio rolou de lado. O olhar ficou fixo na parede por longos minutos. Na cabeceira, o bilhete com os números da Mega Sena, dobrado em 4, repousava sob o abajur. Ele o mantinha ali por hábito, como quem guarda o último traço de fé na repetição. Os números. 08, 14, 22, 30, 41, 55.
As mesmas dezenas, mês após mês, ano após ano. Escrevia com o mesmo grafite, nas mesmas casas lotéricas, como se invocasse algo com a teimosia de quem nunca foi ouvido. Aquilo era mais que um jogo. Era sua única superstição, sua única promessa irracional ao mundo. Naquela noite, pela primeira vez, ele pensou: e se viesse? E se eu sumisse? Não com barulho, sem ameaças, só não existindo mais aqui. Será que fariam falta? Ou ficariam aliviados? E a ideia se alojou como uma mordida que não sangra, mas vai latejando por dentro. A luz da cozinha fria tremia com a instabilidade da fiação antiga, e o zumbido leve do motor da geladeira era a única trilha sonora naquele final de noite. O prato de comida de Antônio ainda estava pela metade. Arroz empapado, restos de frango grelhado já sem calor. Ele mastigava devagar, os olhos fixos no noticiário em volume baixo, sem realmente ouvir. Na imagem, uma repórter sorria forçado ao anunciar os números sorteados da Mega Sena. Ele pegou o bilhete dobrado dentro da carteira gasta, mais por hábito que por esperança. Já fazia 23 anos que jogava exatamente os mesmos números: 05, 12, 19, 33, 45, 57. O palpite do pai, anos antes de o câncer levá-lo. Nunca deixara de repetir a sequência, um tipo de superstição gentil, quase religiosa. Os olhos pararam, piscou, largou os talheres sem fazer barulho, releu os números na tela e depois os do bilhete. 1, 2, 3 vezes. A boca ficou seca, um arrepio passeou pela espinha. O som do seu coração começava a abafar até o zumbido da geladeira. Levantou-se em silêncio, puxou o celular já quase sem bateria e entrou no site oficial. Confirmou. Os 6 números. Dezenas retas. Acerto total. 62 milhões. Antônio apoiou as 2 mãos na pia, sentiu a frieza da pedra contra os dedos e continuou ali, curvado por longos segundos. Nenhum grito, nenhuma dança, nenhuma lágrima. O silêncio falou por ele. A primeira coisa que fez foi desligar o celular. A segunda, trancar a porta dos fundos. A terceira, olhar para a sala. Márcia estava ali, perna cruzada, escrolando o feed no celular, a TV passando qualquer coisa que ela não via. A luz azulada do visor iluminava só metade do seu rosto, e mesmo assim ele sabia. Ela não ia notar. Não ia perguntar por que ele cambaleava. Não ia notar que algo havia mudado. Voltou para a cozinha, abriu lentamente a segunda gaveta e pegou um envelope pardo. Dentro poupava desde o casamento. Pequenas quantias guardadas mês sim, mês não. Burocraticamente disciplinado. Passou o dedo por cima do papel até sentir o toque plástico do bilhete. Era real e cabia inteiro na mão dele. Mas o que aquilo comprava além de coisas? Se eu morresse amanhã, quem choraria de verdade? A pergunta sussurrou como uma brisa fria atravessando a nuca. E a resposta só poderia vir de um teste, frio, meticuloso, irrefutável. Na manhã seguinte, Antônio apareceu no consultório de Leila Muniz sem marcar horário. O cheiro adstringente da sala de espera, o ar-condicionado soprando direto na cabeça e a trilha instrumental tocando baixo como um embalo para esqueletos. Leila, velha conhecida da família, quase não o reconheceu com aquela quietude incendiária nos olhos. Antônio, tá tudo bem? Tá com uma expressão... Me ouve. Preciso da sua ajuda. Mas antes, promete não perguntar por quê. A médica o olhou por trás dos óculos, escaneando aquela voz calma carregando alguma urgência crua. Fala devagar. Eu preciso de um laudo. Câncer terminal. Químio iniciada sem resposta. 3 meses de vida. Quero detalhes médicos precisos, mas nenhum tratamento novo em vista. E quero com carimbo. Leila empalideceu na hora. O ar no consultório mudou de densidade. O cheiro de álcool agora batia no nariz como algo quase nauseante. Antônio, isso é crime. Você tem noção do que? Tenho, mas vou bancar todas as consequências. Só que preciso saber. Posso contar com você? Ela não respondeu de imediato. Levantou, fechou a porta com chave e só então voltou o olhar. Alguém te feriu assim, né? Ele apenas assentiu. 2 semanas depois, Antônio reuniu Márcia e Beto na sala. Os 2 estavam sentados no sofá lado a lado e pela primeira vez em muito tempo, prestando atenção nele. O som do ventilador oscilava e o cheiro de café recém-passado vinha da cozinha. Ele, em pé, segurava a cópia do laudo nas mãos. Tenho um negócio sério para contar. Não quero que ninguém me interrompa. Márcia cruzou os braços com impaciência. Beto sorriu sem graça, apoiando os cotovelos no joelho. Eu tô... Ele respirou fundo, sentiu a garganta arranhar. Com câncer. Avançado. Metástase. O médico disse que se eu quiser fazer as pazes com alguém, esse é o momento. Silêncio. O ventilador rangia. Cara,
Beto disse depois de um tempo, engolindo em seco. Que porrada, viu? Mas ó, não tá sozinho, irmão. Márcia inclinou a cabeça, mas manteve os olhos baixos. Você tem certeza? Já confirmou com outro médico? Porque esse povo gosta de dramatizar. Tá aqui, ó. Ele entregou uma cópia impressa. Ela examinou por cima como quem lê rótulo de vitamina vencida. Dobrou sem cuidado e jogou no colo. Bom, se for isso mesmo, a gente vai ter que ver como organizar as coisas da casa, plano de saúde, sei lá, sua previdência. E então completou, encarando Beto por um segundo a mais do que devia. Mas claro, sem precipitações. Naquele instante, Antônio soube. O cheiro do café azedou no seu nariz. O som do ventilador pareceu zombar. E a textura da poltrona onde ele se sentou depois era a mesma de sempre. Agradável só por fora. Márcia levantou, disse que ia dormir porque o dia seguinte seria longo. Um beijo gelado na testa. Nada mais. Beto deu 3 tapinhas em seu ombro, deitou com os tênis no sofá e dormiu ali mesmo. Quando Antônio foi até o quarto, viu pela porta entreaberta sua mulher digitando no celular. Sorrindo, deitou sem som, mas não dormiu. O céu lá fora clareava quando ele sussurrou para si. Obrigado por mostrar quem são. E o plano começou ali mesmo. Silencioso, devastador, inevitável. Se essa história mexeu contigo, se inscreve no canal e deixa aquele like. Toda semana tem roteiro que cutuca onde dói e transforma onde precisa. O ventilador de teto rodava lento, arrastado, espalhando o cheiro amargo de café requentado pela sala. Antônio encarava a televisão desligada, reflexo opaco da própria expressão. Olhos fundos, o rosto mais murcho do que seco. A mão direita girava o bilhete dobrado diversas vezes, como se um amuleto bastasse para mudar tudo sem precisar mexer em nada. Márcia passou pela sala sem olhar. Chinelo arrastando no piso. Já fazia semanas que as palavras dela se limitavam a 3 tons. Cobrança, impaciência e tédio. Nem perguntou por que ele estava de folga. Naquela manhã, com as 62 milhões prensando o bolso da calça jeans gasta, Antônio fez o que sempre fazia. Abriu a planilha de contas vencidas no computador. Um extrato com saldo negativo, a parcela do cartão e o e-mail do banco, avisando que o financiamento do apartamento estava vencendo. Tudo ali, intacto, como se nada tivesse mudado. Empurrou a cadeira, se levantou determinado. Foi até a cozinha, abriu a geladeira. Olhou para os ovos, para a manteiga, para o peito de peru vencendo. Voltou para a frente da pia, lavou o rosto com água fria, pensou. Se eu contar tudo agora, talvez a gente viaje junto. Resolva o que está quebrado. Talvez ela só esteja cansada como eu. Tirou o celular do bolso, abriu o WhatsApp. Começou a escrever. Márcia, preciso te mostrar um negócio. É importante. Ficou parado olhando a tela, digitando, apagando, digitando de novo. A mão tremia um pouco. Apagou outra vez. Guardou o telefone. No escritório de contabilidade, tentou voltar ao hábito. Sentou na cadeira de couro rasgada nas laterais, onde passara incontáveis anos ajustando imposto de renda alheio. O ar-condicionado soprava um bafo gelado com cheiro de mofo eletrônico. Teve vontade de gritar. Mas não. Voltou para o planilhamento automático, tentando se convencer de que dava para continuar. Betão apareceu por ali no fim da tarde, já dando tapinha nas costas e falando alto. Irmãozão, cadê aquele chazinho gelado aí? Tô só o pó hoje. Antônio forçou um sorriso. Ofereceu um copo d'água. A camisa do amigo estava toda aberta no peito, cheia de suor. Ele nunca ligava. Eram 30 graus, e ainda assim Beto parecia brilhar como gente saída de propaganda. Sabe o que eu tava pensando, Noni? A gente podia mexer naquele negócio dos toldos, lembra? Com grana pouca mesmo, um empurrãozinho. Você entra com sua organização e eu com o carisma. Mó dupla. Antônio mordeu por dentro da bochecha. Não é hora disso agora, Beto. Tô com coisa demais. Beto levantou as sobrancelhas ofendido. Tá grosso por quê, pô? Falei besteira? Tá estranho, hein? Antes que Antônio respondesse, chegou uma mensagem no celular. Era Márcia. 3 palavras. Compra pão integral. Só isso. Fechou a tela. Fechou os punhos. O silêncio da sala parecia pesar mais que o próprio sofá. Na garagem do prédio, mais tarde, ficou dentro do carro por tempo demais. Não queria subir. Girou a chave na ignição, mas não saiu do lugar. Ficou olhando o painel do Palio 2010 aceso, como se fosse um santuário da repetição. E se ele comprasse agora um carro novo? Um Mustang, que nem os que via naqueles posts de garagem no YouTube. Veio a imagem clara. Ele chegando em casa, buzina esportiva, o carro reluzente. Márcia desceria correndo, perguntando o que está acontecendo. Ele abriria a porta com uma flor. Diria ganhei amor. E ela choraria. Eles fariam amor. Tudo voltaria. Mas nem ele acreditava nisso. Ligou o carro. Seguiu até a padaria. Apanhou o pão. Pagou em moeda. No caixa, o atendente falava animado sobre o prêmio da Mega Sena, que ninguém aparecia para buscar.
Disse que era de Campinas. Antônio fingiu surpresa, riu amarelo. Carregou o pacote de volta para os braços. O cheiro da sacola era doce, levemente alcoólico, pão fresco ainda quente. Levou isso para casa como se fosse uma oferenda. Naquela mesma noite, tentou uma aproximação. Ajeitou o cabelo, serviu vinho na taça dela. Deixou um pedaço de lasanha no prato. Você parece cansada. Quer conversar? Márcia mordeu a massa e engoliu em seco. Não começa, Antônio. Vem com um drama de novo? Não. É que andei pensando que a gente podia dar um tempo em tudo. Viajar. Sumir um pouco. Eu tenho um dinheiro guardado. Dá pra... Ela baixou o garfo batendo firme no prato. Ah, pronto. Agora que andou num curso daqueles de autoajuda barata, quer virar mochileiro com quase 60 anos? Ele encolheu. Ela levantou da mesa, pegou o prato e foi pra pia. A água quente caiu com estalos. O cheiro do detergente cítrico invadiu o ar. Aliás, amanhã tem reunião com o advogado. A gente precisa rever o testamento da mãe. Nada daquilo era sobre ele. Deitado na cama, encarando o teto, Antônio finalmente engoliu o que se recusava a dizer em voz alta. Não havia retorno. A mulher que dormia do outro lado da cama, virada, alheia, era uma estranha. E Beto? Beto só aparecia quando precisava. Um faminto sorridente, à espreita de facilidades. Tentou negar, tentou salvar, tentou fingir que problema se resolve com café da manhã e flores compradas no Carrefour. Tudo inútil. Sentado na borda da cama, respirando com o peito ofegante, Antônio tomou a decisão de parar de tentar salvar o amor dos outros. Agora, salvaria a si mesmo. E ninguém saberia disso. Desligou o abajur. O quarto ficou escuro, mas dentro dele começava a acender outro tipo de luz, lenta, fria e doída. A verdade. A luz da cozinha piscava com aquele zumbido que Antônio fingia ignorar há meses. No canto da mesa, 2 pratos empilhados com restos de miojo e salsicha secos viravam montanha morta sob os talheres engordurados. O ar tinha cheiro de cebola crua com mofo velho da parede mal pintada, umidade que nenhum rodapé esconde. O relógio marcava 23h47. Ele estava deitado no sofá, em silêncio, no escuro, há quase 1 hora. Ouvido treinado para pegar sussurros, olhar fixo na tela preta da TV desligada. O coração lento demais para o susto que estava por vir. A porta do quarto rangeu. Vozes. Você acha que ele já dormiu? Tá dopado. Esses remédios que ele toma. Parece lesma, nem repara mais nas coisas. A voz de Márcia vinha seca, quase infantil de tão preguiçosa, como quem reclama de um sofá ruim. E daí? Respondeu Beto com aquele bafo de Red Label e Marlboro filtrado que Antônio conhecia desde o tempo de colégio. Melhor pra nós. Ele quer deixar tudo pra você, ué. Aproveita. O riso abafado que seguiu foi uma facada sem pressa. Pelos olhos entreabertos, Antônio viu sombras passarem pelo corredor. Márcia com aquele hobby velho de cetim lilás, que jurava ser elegante. Beto com camiseta de time e meias furadas. Eu só acho que ele podia morrer logo, né? Ela disse com um baixo riso. Ficar nesse suspense é um saco. Relaxa, morena. Tu vai virar herdeira em breve. Fica fria. O som quente da fritura começou, provavelmente refogando o alho no azeite do jeito que Beto gostava. E o cheiro invadiu a sala com um tapa na cara. O estalo da panela, o tilintar de 2 taças batendo. Um brinde. Antônio permaneceu imóvel, dedos cerrados no braço do sofá, o couro falso rangendo sob a força contida. Não chorava, não tremia, só escutava. Cada palavra era um tijolo na fundação da queda e da construção do novo. Na mesa de canto, entre contas vencidas e cartões de fidelidade de farmácia, o bilhete premiado seguia dobrado no fundo da agenda como último segredo. Os números estavam ali, vivos, gritando. 62 milhões de dólares. Ele levantou devagar, cruzou a sala de pantufas, pegou a agenda, subiu para o quartinho de serviço, onde um ventilador velho rodava o ar azedo, e trancou a porta. Ali, num misto de silêncio e mágoa que só ele conhecia, escreveu no bloco de notas do celular. Eles brindaram a minha morte. Então brindarei a minha liberdade. Abriu o aplicativo do banco e transferiu 300 mil reais para uma conta recém-aberta no nome de uma empresa fictícia, Lâmina Filmes Limitada. No campo descrição, projeto pessoal, produção audiovisual documentada. A decisão não era mais ensaio, era roteiro. Ralado pelo desprezo e cozido na vergonha, ele sentou na beiradinha da cama e finalmente sorriu pequeno, com boca seca e escura como madrugada de abandono. Pegou o telefone. Discar o nome Leila só exigiu um gesto. Ela atendeu na 3ª chamada sonolenta. Doutora, tá de pé aquela ideia? Aquela de mentir bonito? Um silêncio. Suspiro do outro lado. Tá. Agora acho que tá. Ele desligou. E ali mesmo, sem precisar mais das palavras deles, entendeu. Aquilo não era sobre quanto eles queriam matá-lo.
Era sobre quanto ele agora estava disposto a nascer. A partir dali, não ia mais perguntar quem o amava. Ia mostrar para todo mundo quem nunca amou. E nada do que viesse depois, lágrimas, desculpas ou versões, teria tempo, porque o relógio deles corria. E o dele finalmente começava a andar para frente. O cheiro de éter e papel velho da clínica particular batia igual soco no estômago. Antônio mexia os dedos do pé esquerdo dentro do sapato social, um tique nervoso de décadas, enquanto ouvia a impressora do consultório ranger devagar. Doutora. Leila Muniz, óculos de armação vermelho desgastada e cofrinho de café meio vazio ao lado do monitor, imprimia os laudos falsificados com uma precisão que Antônio só conhecia da contabilidade. Vai ter que ensaiar o jeito de respirar, comentou ela, sem tirar os olhos do papel. Doente terminal não fica com esse peito cheio aí não, seu Antônio. Tem que ter uma entregada de pulmão. Ele riu com o canto da boca constrangido. Nunca pensou que forjar a própria morte exigisse interpretação. Respiro como vivi. Guardado, murmurou baixo, mas alto o bastante para Leila ouvir. Ela se virou, meio impressionada, meio envolvida por um afeto discreto, enviesado. Ele pegou os papéis da mesa com as duas mãos. Sentiu aquela gramatura quente que só exame impresso tem. Os dedos tremularam. Imprudência demais para um homem que passou a vida dizendo melhor esperar mais um pouco. Voltando para casa, sob o bafo quente que entrava pelas janelas abertas do ônibus, o carro ele já tinha vendido, encenando necessidade financeira, observava a cidade com olhos de quem agora cheirava os bastidores. O outdoor com maquiagem vencida da loja de estética da Márcia ainda estava lá, meio rasgado no canto. Quase um símbolo da mentira que ela mesma encarnava. Ao desembarcar no ponto de sempre, deparou-se com uma cena de teatro mal encenada. Beto saindo do prédio dele, camiseta regata, sacola de supermercado na mão, um pacote de cerveja dentro. Aquelas long necks caras que nunca comprava quando iam juntos no mercado. Antônio parou. Mediu os passos. Andou até o banco da pracinha em frente e se sentou. Esperou. Queria observar o tempo do outro. E viu. Ao entrar no carro, Beto ligou o som alto e mandou um áudio, rindo, algo sobre hoje a viúva me paga o jantar. O estômago de Antônio gelou, esvaziou, vibrava como o ar-condicionado da Kombi do pai quando quebrava na subida. Naquela noite, ele levou soqueira no estômago só com lembrança. Memórias editadas intra-cabeça. Márcia dizendo Beto é de casa. Aquele beijo duplo nas festas juninas, as conversas no portão enquanto o feijão fervia. E ele ali, com fone de ouvido, revisando planilhas. A lealdade dele não havia sido traída. Ela nunca existiu de lá pra cá. No dia seguinte, Antônio procurou Marcelo, um cineasta que tinha conhecido num curso de introdução ao cinema no Sesc. O cara era estranho e direto, o tipo de homem que sempre faria piada do próprio fracasso antes de você poder comentar. Encontraram-se num café escondido no fundo de uma livraria. Cheiro de mofo, de café passado e calor abafado pela falta de janela. Tô pensando em fazer um documentário sobre amizade e família. Coisa íntima, emotiva, tipo A Voz do Coração só que real. Marcelo levantou a sobrancelha. Pelas suas olheiras, isso é mais a voz do ressentimento. Tem verba? Antônio entregou o envelope castanho com um maço de notas. Preferia o dinheiro contado. Deu 20 mil ali. Marcelo arregalou um sorriso torto. Caralho, tá falando sério. E quem vão ser os protagonistas? Antônio respirou fundo. Na primeira vez, doeu dizer os nomes. Minha mulher e meu melhor amigo. Marcelo não perguntou mais nada. Só olhou para o envelope. Depois puxou o celular. Vocês querem parecer vítimas ou heróis? Porque isso muda tudo na luz e no som. Eles vão achar que é homenagem, mas quero que fiquem nus sem saber. Você edita depois. Costura as incoerências. Aos poucos. Só no final. Quero silêncio na sala, não lágrima. Marcelo sorriu de lado. Entendeu na hora o tom da vingança. Juntaram as xícaras, pagaram ali mesmo. A textura grossa da cerâmica nas mãos de Antônio parecia justa. Sólida. Pela primeira vez, o plano tinha corpo. Daí em diante veio a montagem dos pretextos. Chamou Beto e Márcia separadamente. Falou em deixar um legado, em registrar memórias antes da partida. Márcia levantou a sobrancelha, como se desconfiasse de um milagre, mas a vaidade bateu mais alto. Disse que toparia, mas queria revisar a edição. Beto, claro, foi mais rápido. Me bota bonito nessa câmera, hein? Se eu tiver com bafo, você corta o close. Antônio riu. Fingiu. Engoliu seco. As gravações começaram durante os fins de semana. Sempre num hotel alugado com estética minha casa. Sofás alugados, quadros discretos. O cheiro de carpete novo misturado ao falso suor emocional que os dois despejavam diante das câmeras dava enjoo. Marcelo ajustava luzes como quem assa um porco, esperando o ponto certo de suar. Antônio é um cara de outro tempo. De valores assim, sabe, quadrados, dizia Márcia, olhos marejados. Mas sempre foi muito generoso, apesar de difícil. Meu irmão, meu sangue, dizia Beto. Só fico triste porque a vida
Às vezes você não consegue dar tudo que a pessoa merece. Enquanto eles se curvavam em elogios murchos e lágrimas ensaiadas, Antônio só ouvia. As mãos frias na caneca de chá. A luz do softbox esquentando seu rosto por fora, e ele lá dentro congelado. No fim de cada dia, voltava para casa como quem volta de um velório falsificado. Passava os olhos pela cama que sempre dividiu com ela, agora arrumada como um hotel ruim. O cheiro de lavanda do amaciante já não disfarçava mais nada. Mas, por trás de tudo, o motor roncava. O documentário era a pá. E ele finalmente descobria que podia enterrar sem precisar matar. O barulho da torneira pingando no silêncio da cozinha parece um cronômetro marcando o fim de algo. A geladeira geme como uma velha asmática. Antônio está sentado à mesa, onde a luz fria acima faz o inox da cafeteira parecer ainda mais sem vida. Ele segura uma pasta preta, a mesma que já usou por 20 anos indo ao escritório. Dentro, os primeiros rascunhos do tal documentário. Folhas impressas com ideias, possíveis nomes, com quem se conta, riscado, vínculo sublinhado, datas de gravação, os contratos mínimos feitos pelo diretor Marcelo. Tudo ainda muito cru, palha seca esperando o fósforo. E ele ainda não sabe como acender. O cheiro de café velho se mistura com o do desinfetante que a Márcia espirrou ali mais cedo, como quem não suporta o cheiro dele. Ela passou pelo cômodo como sempre, de salto grosso, perfume forte e nenhuma palavra. Restou a pegada fina do salto no pano da pia e a porta que bateu sozinha após o corredor. Antônio se levanta, os joelhos doendo com o esforço que ele já esconde por hábito. Vai até a estante da sala, procura o HD externo onde arquivou as primeiras imagens gravadas por Marcelo. Um teste de enquadramento, ele falando sobre amizade olhando para a câmera. A própria voz lhe soa ridícula, patética em sua doçura. Num impulso, apaga tudo. Não vale nada gravar um desabafo bonito se quem devia ouvir só ouve a própria voz. Na noite seguinte, tenta marcar com Marcelo a primeira entrevista com Beto. O cineasta propõe um sábado, mas Beto cancela em cima da hora. Disse que teve que viajar a trabalho, mas Antônio já viu a foto que ele publicou sorrindo ao lado de Márcia, numa varanda alugada em Campos do Jordão. A legenda, renovando os laços com quem importa. Antônio fecha o celular com força. A falha volta a morder. Ele sempre deu o benefício da dúvida, sempre preferiu acreditar antes de acusar. E agora, nesse plano tortuoso que exige precisão cirúrgica, essa mesma docilidade atrapalha. Ele ainda hesita. Talvez eles tenham mudado de ideia. Talvez não seja traição, só distração. Pensa antes de se interromper, surpreso com a própria covardia. O velho Antônio ainda cochicha dentro dele. Ele precisa gravar. Precisa acumular material. Marcelo cobra por dia parado. Ou faz direito ou nem tenta. Responde numa mensagem seca quando ele adia de novo a próxima entrevista com Márcia. O cineasta começa a duvidar da coragem do cliente. Na madrugada seguinte, Antônio, insones eternos nas costas, passeia pela casa escura. As janelas abertas deixam entrar o ar gelado da primavera errada. Campinas em outubro parece mais agosto. Umidade no teto e o vento com cheiro de cimento molhado. Piso gelado sob os pés descalços. Ele para em frente ao armário de roupas, abre a gaveta da mulher. Esbarra numa caixinha de veludo vermelho encostada lá no fundo. Dentro, um relógio antigo. Dele. Presente de bodas, sumido há anos. Devolvido sem aviso como quem já enterra o outro vivo. No sábado à tarde, finalmente, ele consegue juntar coragem e marca a gravação com Márcia. Ela chega arrumada demais, maquiagem de Instagram, camisa branca para ficar clean na câmera. Dá um sorrisinho gostoso como quem perdoa um idiota e senta no sofá em frente à lente. Quando Marcelo pergunta o que o amor significa para você depois de 30 anos com Antônio, ela segura o riso. Tem fases, né? Fases boas. Fases sufocantes. Mas a gente sobrevive, porque é o certo. Eu sou fiel. Há uma ideia. Solta, enigmática. Marcelo pisca, anota mentalmente. Antônio está sentado ao lado, fora do quadro, ouvindo cuidadosamente, e sem reagir. Só uma veia no pescoço pulsa mais do que devia. À noite, ele se obriga a rever a entrevista, mas tranca tudo no peito. Dava para parar agora. Bastava esquecer o projeto, viajar, sumir. Mas algo mínguado dentro dele quer vingança. E essa coisa, cada dia mais seca e firme, começa a vencer. Mais uma semana se arrasta. Beto marca nova data de gravação, mas chega atrasado, bêbado. Sentado na frente da câmera, segura uma cerveja e ri. Você quer que eu fale o quê? Que nosso amigozinho sempre foi um santo? Que nunca estressou ninguém? Que é o modelo de homem que toda mulher sonha? Levanta a garrafa brindando. Brindemos ao mártir. Antônio assiste tudo de trás da cortina da sala. Por trás do riso de Beto, enxerga ódio disfarçado de piada. O nó cresce. Naquela mesma noite, ele tenta gravar um off de sua própria voz. Servirá para narrar trechos do documentário. Mas o som falha. Ele gagueja, hesita. A voz arrasta como se cada palavra fosse um arrependimento.
Marcelo pisa no freio. Antônio, desse jeito você não vai aguentar ver. Vai travar e deixar tudo pela metade. Antônio abaixa os olhos, engole seco. Eu achei que era só mostrar quem eles são. Marcelo acende um cigarro, ironia nos olhos. Mas você ainda tá tentando convencer a si mesmo, né? O vento da noite sopra pela janela entreaberta, misturado com o som de um cachorro latindo longe. Quando você decidir que é para destruir mesmo, me chama. Antônio fica sozinho na sala outra vez. As luzes piscam com a instabilidade elétrica dos prédios velhos. O cheiro do cigarro de Marcelo ainda no ar. A frase martelando como tambor de guerra. Decide que é para destruir. Mas aquela velha falha, a mesma que manteve Márcia por perto por 30 anos mesmo sem amor, ainda insiste em cochichar. E se você estiver exagerando? Ele olha para a pasta preta no chão. Vazia agora. Mas do lado, o HD com tudo o que já foi gravado. A lamparina acesa no escuro de si. O tempo corre. Quem ainda está aqui lendo essa história, comenta Justiça Sem Grito aqui embaixo. Curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder a próxima virada do Antônio. A vingança ainda está só começando. Chuva fininha riscava as janelas da sala quando Antônio entrou com passos curtos e silenciosos. Trazia uma sacola do supermercado, mas o corpo parecia mais leve que a alma. Na cozinha, a pia estava cheia e o cheiro de leite azedo no fundo de um copo abandonado grudava no ar. Do sofá vinham risadas abafadas, não pelas almofadas, mas por culpa. Ele se escondeu no corredor entre o armário de vassouras e o botão de luz, a respiração presa, olhos puxados pelo som. Se ele morrer mesmo, é tudo seu, né? A voz de Beto, doce como veneno com mel. Nosso, né, amor? Respondeu Márcia com um riso que ela não usava para ele há pelo menos uns 10 anos. Diz que sim olhando no meu olho. Só se tu parar de se emocionar com discurso de velório, seu bobo. O som do beijo pareceu um tapa seco naquela barriga velha e desavisada. Antônio fechou os olhos. O estômago embrulhou e o plástico da sacola escorregou da mão, deixando cair uma maçã que rolou até o rodapé. Silêncio. Ele estacou, achou que iam ver, mas o mundo continuou rindo na sala. Deixa jogar fora essas cuecas furadas dele logo. Pelo amor. Pega a mala no quarto, já separa o que presta. Ainda vai doer o fígado ver o cofre no nome dele. Não ouviu o resto. Voltou para a garagem sem respirar, sentou no banco do carro vendido, que ainda ficou com uns dias para devolver, e deixou o volante absorver o suor das palmas. O carro cheirava a mofo e amaciante velho. A chuva engrossava. De repente, ali dentro, entendeu. Não se tratava só da traição. Era um tempo paralelo em que ele já tinha morrido. No chão do banco traseiro ainda estava o envelope com os 62 milhões, escondido dentro de uma pasta fiscal qualquer, onde normalmente carregava olerites furados pelo tempo. Olhou para o papel, depois para o retrovisor. O Antônio de agora não voltava mais lá para dentro. Horas depois, o rosto vermelho do álcool e das filmadoras piscava diante dele. Marcelo, o diretor, mostrava rascunhos da luz, do tom, do conceito visual da proposta. Mas Antônio mal ouvia. O consultório de Leila, onde estavam montando as entrevistas fictícias do documentário, cheirava a éter misturado com perfume barato de lavanda. A médica o encarava de canto, como quem vigia a criança para ver se quebra. Você pode encarar isso como loucura ou como cinema, Marcelo, mas quero que cada fala que eles derem fique presa, nítida. Presa como? Como numa cela. Eles que vão montar a armadilha onde vão cair. Marcelo riu de canto. Tomou mais um gole do uísque aguado que Antônio começara a comprar nos bons rótulos. Leila apagou as luzes do consultório e acendeu só o abajur de canto. Tem certeza disso? Ela perguntou, mas sem eco. Sabia que era inútil. Eles vão aceitar com pressa, disse Antônio. Vão achar que é homenagem. Querem ser amados até pelo câncer que não existe. 2 dias depois, uma câmera tremia nas mãos de um operador nervoso enquanto Beto e Márcia ajeitavam o cabelo no sofá do apartamento temporariamente alugado, com parte dos 62 milhões. O clima era de entrevista de programa da TV Cultura. Fundo neutro, luz quente, microfone com espuminha preta. O Antônio sempre foi um guerreiro, começou Márcia, olhando para a lente como quem puxa uma lágrima de onde só há cálculo. Um irmão que Deus me deu, emendou Beto, limpando o canto do olho mesmo sem nada ali. As falas vieram fáceis, palavras sobre lealdade, amor, respeito. Frases prontas de quem treina discurso para velório de gente viva. Marcelo filmava sem expressão. Antônio, atrás de um vidro falso, observava cada tique nervoso, cada pausa. Márcia puxava o cabelo atrás da orelha quando mentia. Beto usava a expressão de verdade mesmo, antes de florear qualquer bobagem. Mas o que ninguém ali sabia. Os microfones extras captavam também os cochichos do intervalo, os momentos em que falavam fora do personagem. Um deles. Imagina se esse documentário roda em festival? Vai rodar grana, isso sim. A imagem boa que vamos deixar. Gente de bem. Cuidamos dele. Fomos até o fim, né? Né? Antônio, no fundo da sala isolada, rangeu os dentes. Mais do que nunca não se sentia doente. Sentia-se desperto.
Naquela noite, sentou-se na mesa de jantar sozinho, com um prato de sopa recém-esquentada no micro-ondas, o sal estourando no fundo da língua. Escreveu num caderno pequeno de capa vermelha. As máscaras só prestam quando grudam na pele. Vou deixá-los falar tudo. Cada palavra, um prego na caixa que eles mesmos estão construindo. E pela primeira vez em meses dormiu sem remédio. O som fino da chuva na telha soando como música de entrada de um terceiro ato. A pasta de couro marrom desliza sobre o tampo fosco da mesa de mármore. Marcelo, o diretor, puxa lentamente os papéis com as falas transcritas. Trechos escolhidos. Cortes. Títulos provisórios. A gente pode chamar de o laço ou de fio fino. Mas, sinceramente, acho que últimas palavras têm mais veneno. Antônio nem pestaneja. Está com a gravata meio torta, coisa rara. O rosto mais magro do que semanas atrás. O olhar inacessível. Enquanto Marcelo fala, ele gira a aliança no dedo com a ponta do polegar. Vai para frente e para trás sem parar. Algo que antes não fazia. Mudou. Quero que destrua, Marcelo. Mas não com grito. Com câmera parada. Com silêncio. Que nem quando a gente assiste alguém indo embora devagar. E percebe tarde demais o quanto aquela presença preenchia tudo. O diretor assente, um fio de respeito se mistura à empolgação criativa. Na pequena sala de edição que alugam no centro de Campinas, abafada por cortinas de veludo vinho, o ar tem gosto de pó de carpete velho e café morno. Um ventilador de chão geme no canto, cuspindo vento morno. Eu não quero confrontar eles. Quero espelhar. Eles vão se enforcar sozinhos. Marcelo bate continência meio cínico, meio emocionado. Antônio assina então o termo de autorização para uso de imagem com um nome falso. Rola um slow burn nos olhos desgastados dele. A certeza interna de quem ainda tem chamas no peito, mesmo depois do que perdeu. 2 dias depois, entra em casa com uma pasta preta e um laptop ultra fino na mão. Novo, caro, contraste gritante com a mobília antiquada da sala. Márcia o observa da cozinha mexendo a colher numa panela já fria. Que foi isso agora? Comprou mais coisa? Tá jogando dinheiro do que sobrou pela janela? Ela pergunta sem sequer virar o rosto completamente. O cheiro de cebola refogada gelada atravessa o ambiente e gruda na roupa de Antônio, misturando-se com a loção pós-barba amadeirada que ele passou de propósito naquela manhã. Ele não responde. Sobe, fecha a porta do quarto, tranca. Pega o pendrive com a primeira prévia do documentário. Assiste sozinho. Vê Beto contando enfeitado como cuidou do amigo doente, com o sorrisinho ensaiado de sempre. Vê Márcia falando com olhos semi-molhados que aceitou o destino dele com coragem. Entrecortado pelo vídeo dela indo a uma loja de vinhos com Beto, rindo das camisas que estavam doando de Antônio. Ele pausa, fecha os olhos. Depois pega o celular e envia 3 convites formais para um evento reservado. Pré-lançamento do documentário Últimas Palavras, uma homenagem sobre amor e lealdade. Local, Hotel The Residence, Auditório Nobre. Data, sábado, 20 horas. Traje, passeio completo. Márcia responde com emoji chorando. Beto manda. Tô dentro, irmão. 2 manhãs antes da exibição, Antônio visita a doutora Leila. A clínica tem cheiro de álcool gel e lavanda velha. Os jalecos pendurados na parede são brancos demais para serem confiáveis. Enquanto toma um café amargo na xícara com logomarca desbotada da Unimed, ele fala baixo, como se alguém fosse ouvir através da porta fechada. Quero mudar o desfecho. Pensei em colocar o nome completo dos 2 no encerramento, não só iniciais. Leila ergue as sobrancelhas, cruzando os braços sobre o peito. Tem certeza disso, Antônio? Ele não hesita. A voz sai como rocha partido ao meio. Eles me enterraram vivo com as suas palavras. Agora vão assistir à própria missa de corpo presente. Ela sorri de leve, antigo afeto escondido nos olhos. Na véspera da exibição, ele vai até a casa que cresceu. O portão de metal verde agora é pichado. O quintal tomado por ervas bravas. Encosta a mão no muro áspero, sente o calor da tinta esquentada pelo sol. Fecha os olhos ao som dos trens distantes rasgando a madrugada, som que o pai, o ferroviário, dizia ser o tempo gritando. Ali, sozinho, deixa uma pequena sacola com um envelope grosso, doação anônima. Em cima, um bilhete simples. Para consertar um pouco do que ficou torto. É endereço da escola que ele e Beto estudaram. No sábado, às 17 horas, ele entra na sala de projeção com Marcelo. Os cabos, a mesa de som, os monitores, tudo empilhado num caos técnico, mas o ar carrega a eletricidade de algo irreversível. Ele revisa os nomes finais na tela. Márcia da Silva Mendonça, esposa Roberto Beto, Alves Pinto, melhor amigo. Gira a aliança devagar. Para. Enfia no bolso. É hoje? Marcelo sorri. É. Hoje é o último jantar da Santa Ceia. Mas dessa vez, Jesus distribui os pratos. Às 19h50, ele surge no saguão do hotel com um blazer azul marinho e sapatos de couro brilhando sob a luz fria. O sombreado do salão é perfumado com incenso de recepção,
baunilha e hortelã. Ao redor, convidados sentados em fileiras. Luz ambiente baixa. Gente bonita, sóbria. Quase ninguém conhece a fundo a história. Estão ali para uma homenagem. Márcia se aproxima, brilho discreto no vestido midi corvinho. Beija o rosto dele com domínio e sussurra. Você me surpreendeu com isso aqui. Eu nem sabia que estava sendo filmada tanto tempo assim. Você é um danado. Antônio arregala um sorriso lento, doce. Mas os olhos dele, mortos de ternura. A gente nunca sabe quando estão gravando a gente, Márcia. Às vezes, a lente é a vida mesmo. Ela ri. Beto, perto do buffet, enche a boca com salgadinhos sem modéstia. Passa um braço pelo ombro de Antônio e cochicha. Tô curioso, irmão. Vai fazer a gente chorar em HD? Antônio segura o ombro dele devagar e responde sincero. Só se você prestar suficiente atenção. Às 20h em ponto, a porta se fecha. Luz escura. O som da respiração da plateia se mistura ao sutil clique do projetor ligando. E Antônio, sentado na primeira cadeira da lateral esquerda, cruza as pernas com calma. Não toca o celular, nem fita o palco. Encara só a tela. Agora, o filme começa a ser deles. Mas a história é dele. Antônio sentiu o estômago se mover de leve quando abriu o e-mail de Marcelo com o link da primeira versão do documentário, já chamada ironicamente de Os que Ficam. A miniatura congelada mostrava Beto rindo com uma taça de vinho na mão. Ele deixou o mouse descansando em cima da imagem por longos segundos antes de clicar. O vídeo começou com aquelas tomadas suaves feitas com drone, o bairro antigo onde cresceu, a casa dos pais antes de ser vendida, a rua de calçada torta. A voz de Beto surgia em off. Amigo não é quem tá junto no churrasco, é quem carrega o caixão se precisar. Antônio trincou os dentes. O mesmo bordão usado por Beto anos atrás, depois que esqueceu de buscá-lo no hospital. À medida que as entrevistas avançavam, algo parecia estranho. As falas de Márcia estavam limpas. A entrevista gravada em casa, a mesma em que ela elogiava o companheirismo silencioso de Antônio enquanto usava a pulseira que ganhou de Beto, não estava. Marcelo tinha cortado trechos. As boas, as ambíguas, ficaram. Os silêncios, os olhares suspeitos, sumiram. Antônio pausou o vídeo e ligou para ele na hora. Você suavizou. O que aconteceu com o primeiro corte? Cara, eu só tirei umas partes que podiam dar problema judicial, sabe? Marcelo, esse vídeo não é para proteger ninguém. Menos ainda eles. A ideia era essa desde o começo. Calma, Antônio. A gente vai ajustar. Só, recebi uma ligação da assessora do Beto. Ele botou o advogado no radar. Ali, a primeira fenda. Desde o anúncio do documentário, Beto começou a se exibir nas redes como amigo do herói que enfrenta o câncer com dignidade. Márcia compartilhava frases como: o que fica de um casamento não é o corpo, é o cuidado. Mentiras acolchoadas em piedade pública. O plano dava sinais de vazamento, e Antônio sabia. Quem sempre viveu apagado não podia errar no holofote. 2 dias depois, tudo estourou. Ele chegou em casa e percebeu a luz da cozinha acesa. Sentiu o cheiro forte de picanha frita, óleo com alho queimado, coisa rara na rotina sem gosto de Márcia. No balcão, 2 taças suadas. Beto estava no sofá, de camiseta regata, rindo de algo no WhatsApp. Márcia, de batom forte com as pernas cruzadas, dizia: mas será que a imprensa vai estar lá mesmo? Porque aí a gente precisa caprichar. E outra, se a história do câncer dele vazar agora, pinta a gente de anjo. Isso segura os haters por meses. Antônio congelou, não pelo conteúdo, mas por perceber que sabiam. Estavam se aproveitando do filme. Estavam transformando o abuso em narrativa. O jogo virou contra ele de uma forma mais elegante do que ele esperava. Recuou antes que o notassem, entrou no quarto e vomitou no cesto de roupa suja. O cheiro azedo do café da manhã subiu rápido. Lavou a boca na pia com água morna. A torneira trincada deixava um fio quente subindo pela palma da mão. Tentou respirar, mas sentiu o peito apertado. Não de raiva. Era medo. Medo de ser apagado mesmo contando a história. Marcelo vacilava. Os traidores se convertiam em personagens. Ele, o autor, virava coadjuvante da própria dor. No dia seguinte, Leila o encontrou na pequena salinha do consultório, corpo curvado, olhar fosco. As mãos dele arranhavam as coxas, como se procurassem saída na pele. Ela sentou em silêncio e pôs um copo d'água sobre a mesa. Álcool gel, giz de lousa e remédio vencido no ar. Eles estão virando heróis, Leila. Heróis de uma fábula baseada em mim. E o Marcelo tá com medo. Vai ceder à pressão. Antônio, olha pra mim. Você confiou no plano porque sabia quem era. Agora, confia no que sentiu. Isso não muda. Mas se eu não mostrar tudo, viro o doente amargo. Se eu mostrar demais, viro o manipulador cruel. Fico com 2 rostos e uma plateia esperando o que não sou. Ela não disse nada. Só passou a mão em sua nuca, quente, colando os dedos no suor acumulado. Ele fechou os olhos, um tremor leve no queixo.
2 noites depois, o caos se instalou oficial. Antônio pegou o computador, abriu seu backup pessoal e viu. O HD com as gravações originais estava corrompido. Os arquivos haviam sido editados direto por Marcelo, que agora estava, segundo mensagem no celular, refazendo tudo sob orientação jurídica própria. Sem as brutas não havia corte alternativo. Apenas versões. E versões, ele aprendeu, são frágeis. O telefone tocou. Antônio, aqui é a Rosa, da redação Vida Mais. Vi a pauta do curta, queria ver se topa uma entrevista antes da exibição. Sua história é tão inspiradora. Inspiradora. Ele desligou sem responder. No espelho, o queixo por fazer, a camisa gasta, a gota de sangue seco no canto da boca de ter mordido um pedaço de língua na noite anterior. Um rosto comum querendo justiça, cercado por artistas da mentira. Ali, ele entendeu. Havia perdido o controle da narrativa por um instante. Mas ainda não o ato final. Entendeu que precisava agir. E rápido. O vento atravessava os vãos da janela mal vedada do flat alugado, fazendo o papel timbrado da clínica bater ritmado contra o tampo de vidro da mesa. Na mesa, copos de café pela metade, um cinzeiro improvisado com a tampa de uma marmita. Do outro lado, Antônio encarava o vazio que não terminava nunca, os olhos encovados, ombros baixos, como se o peso de tudo estivesse empenando a espinha. O silêncio do apartamento era interrompido apenas pelo tic-tac irritante de um relógio de parede barato. A luz amarelada da lâmpada acima dele realçava as rugas que antes se escondiam sob a palidez comum do dia a dia. Agora estavam vivas, acusando. Marcelo, o diretor, recostado na cadeira de encosto quebrado, mexia na timeline do computador com os olhos entrecerrados. Fumava devagar. O ar já estava saturado com cheiro de cigarro velho, suor seco e aquela maresia falsa de um desinfetante vencido com aroma de lavanda. Terminou a montagem bruta? Perguntou Antônio com a voz grossa, mas sem pressão. Só o cansaço. Tá tudo aí, do jeitinho que você pediu. Cortes secos, silêncios mantidos, closes nos olhares perdidos. Mas... Marcelo girou o monitor em sua direção e apertou o play. Márcia, olhos semicerrados de falsa emoção, dizia: Antônio sempre foi um homem contido, sabe? Não muito de carinho, mas presente. Eu me perguntava às vezes se ele realmente me amava ou só estava ali por comodidade. E agora, com tudo isso acontecendo, é difícil. Corte. Beto em risos frouxos. Ah, o Tonho é velho de guerra. Mas, posso ser bem honesto? Eu acho que ele nunca viveu, cara. Nunca. Sempre viveu pros outros. Agora tá aí, morrendo, né? Dá pra pensar que é castigo. Corte. Márcia sorrindo sem perceber. Eu já pensei muito em recomeçar. Quem sabe depois que... Enfim, não quero parecer fria, mas acho que ele me entenderia. A tela congelou no rosto dela. Antônio piscou devagar. Engoliu em seco. Apertou os dedos contra a coxa. Um estalo no joelho denunciou a tensão crescendo. Isso... Sou eu morto pra eles, né? Não. Isso é quem eles são quando acham que você não tem mais utilidade nenhuma. O silêncio se estendeu por mais tempo do que deveria, até ser quebrado por um som seco, um tapa forte na mesa. Antônio se levantou de repente, mas suas mãos tremiam. Caminhou até a janela. Abriu com força. O ar lá fora não era muito melhor, mas pelo menos não era um túmulo. Eu achei que ia sentir alívio. Mas eu tô enterrando minha vida inteira nessa porra de filme, Marcelo. E por que você me contratou então? Pra fazer homenagem? Antônio sorriu pela primeira vez em dias. Mas foi um sorriso ferido, um corte nos lábios de tanto rachar de dentro. Porque eles roubaram 40 anos da minha alma. E eu tô devolvendo... Quebrada, mas minha. Marcelo apagou o cigarro, levantou devagar e parou ao lado dele. Olhava o céu opaco de Campinas, com aviões passando ao longe como promessas para outras pessoas. Tem que decidir hoje se vamos exibir ou não. Amanhã é a sessão. Já chamei todo mundo. Empresa, parentes, jornalzinho local. Se você travar agora, tudo morre com você. E eles ficam intactos. Silêncio. Só o ronco dos carros na marginal lá embaixo. O cheiro azedo de chuva represada no asfalto velho lá fora. Antônio encarou seu reflexo no vidro da janela. Não era mais o reflexo de um homem implorando para ser visto. Era o de alguém que descobriu que para existir ia ter que demolir tudo. Vai ter sessão. Vai ter telão. E eles vão estar na primeira fila. Marcelo ergueu uma sobrancelha. Satisfeito. Acha que eles vão aparecer? Antônio bufou, rindo meio preso na garganta. Ah, eles acham que é homenagem, lembra? A vaidade deles é mais cega que qualquer doença. Ele se virou, pegou o envelope com convites, papel grosso, impressão dourada, sessão especial, laços eternos. Irônico demais para quem visse de fora. Cruel demais para quem estivesse por dentro. Você já pensou no final? Perguntou Marcelo. Antônio assentiu. Caminhou até a estante improvisada, pegou uma foto antiga em preto e branco. Ele,
ainda jovem, com o pai na antiga estação ferroviária. Olhos iguais, dureza igual. Colocou a foto num envelope pequeno, junto com uma carta escrita à mão. Já. Tenho uma coisa que eles não têm. Memória limpa. Isso vale mais do que qualquer imagem projetada. Tem certeza? Tanta quanto quem já morreu por dentro e voltou. Ele encarou Marcelo direto. Bora fuder com os falsos. Amanhã todo mundo vai conhecer o velório que eles merecem. E com isso voltou à mesa. O clique do isqueiro foi mais alto do que parecia. O cheiro do cigarro que acendeu trazia lembrança de enterro antigo, quase sagrado. A escuridão do flat parecia tentar engolir tudo, menos ele. Pela primeira vez, ele estava no comando da própria história, mesmo que fosse no último ato. O salão do hotel era grande, mas abafado. O tipo de lugar onde o ar-condicionado nunca vencia o calor úmido da cidade em dezembro. Antônio sentia a camisa colar nas costas. Mas não era o suor do corpo. Era o da alma fechando um ciclo. Ali, tudo estava prestes a mudar de direção. Luzes difusas, poltronas alinhadas, vinho barato nas taças de plástico. O cartaz do evento exibia o título ilusório num letreiro elegante. Na mesma mesa, um documentário sobre laços. Ao fundo, uma música instrumental suave tentava emprestar charme à noite. Márcia fazia sala. Vestido longo de cetim azul escuro, um pouco curto demais no busto. Espalhou beijos falsos e abraços de novela. Beto chegou em seguida, bronzeado, rindo alto, distribuindo piadas. Tinha até ensaiado uma fala para abrir a sessão. Achava que seria um dos homenageados. Antônio olhava de longe no fundo da plateia. Não sorria. Não interagia. Apenas observava como sempre fez. Mas agora com os olhos de quem tem a verdade inteira nas mãos. Marcelo, o diretor, controla tudo da cabine de projeção. Recebe um sinal de Antônio, um aceno breve e dá o start. As luzes se apagam aos poucos. Os sorrisos também. A primeira cena exibe imagens calmas. Antônio e Beto andando de bicicleta num parque em 1998. Márcia posando com as filhas no jardim da casa antiga. Vozes em off entram, doces, quase poéticas. Márcia fala de amor, de parceria, de estar com alguém até o fim. Beto diz que a amizade é botar o outro no colo quando cair do cavalo. Risadas da plateia, breves, nervosas. Mas o gelo começa a formar aos poucos. A montagem muda de tom. Márcia, em entrevista recente, reclama do quanto Antônio sempre foi parado, que faltava pegada. Solta, quase sem querer, que depois que ele adoeceu, perdia um pouco o tesão pela vida e por outras coisas. Corte seco para as cenas dela, digitando mensagens no celular, enquanto Antônio aparece tossindo num canto da sala. Beto, no meio de outra fala, diz que a morte deixa a gente confuso. Eu me afastei para não sofrer. Corta. Imagem de Beto rindo com Márcia num bar, uma semana depois do diagnóstico, brindando com gin. Outro corte. Os dois entrando no motel Beija-Flor. Muda o áudio. O som das taças de gin explode por sobre a imagem de Antônio dobrando suas roupas em silêncio. O riso da plateia foi substituído por sussurros. Um desconforto real. Vultos se mexendo nas cadeiras, dedos na boca, mãos no queixo. Um colega de trabalho sussurra para a esposa. É sério isso? O golpe vem no terceiro ato do filme. Antônio aparece diante da câmera sozinho, dias após descobrir a traição. A pele opaca, a barba mal feita, os olhos inchados. Fala com calma, sem vitimismo. Você passa 30 anos achando que a sua presença é amor. Quando vê, era só conveniência. Pausa. A tela mostra o envelope da loteria. Ele segura, olha, depois sorri. O dinheiro não compra caráter. Só revela onde ele estava escondido. Nova sequência. Márcia reclamando da herança em entrevistas separadas. Beto fazendo piadas do tipo: se ele bater as botas, pelo menos sobra um apartamento. Segue-se um trecho desconcertante em que os dois tentam justificar por que pararam de visitar Antônio depois do diagnóstico. Suas falas cortadas, repetidas, mal cortadas. Marcelo as editou de forma cruel, mas precisa. A vaidade virou escárnio. Na cena final do documentário, aparece o próprio Antônio filmando-se na varanda, segurando um copo de vinho. A música para. Ele olha a câmera e finaliza com voz firme. Sempre fui invisível para vocês. Então escolhi morrer primeiro na história, para ver o que restava de verdade depois da minha morte. A tela escurece. No silêncio sepulcral da sala, ouve-se um soluço. Não se sabe de quem. Márcia está branca. O batom borrado. Segura a bolsa como se fosse um colete salva-vidas. Beto ainda tenta rir nervoso, acha que dá para reverter. Mas o estrago está feito. Antônio já não está mais na sala. Saiu antes da última fala ser dita, antes das palmas ficarem presas nas mãos dos indecisos. Caminhou devagar pelo corredor lateral do hotel. O cheiro de carpete mofado, o som abafado do mundo lá dentro e o peso nos ombros finalmente se dissolvendo. No estacionamento, a brisa quente da noite bateu no rosto com cheiro de chuva distante e asfalto recém-molhado. Respirou fundo. Olhou para as mãos abertas.
Pela primeira vez em décadas, livres, sem alianças, sem segredos. Atrás dele, no auditório, não havia mais filme, apenas ruínas. E as ruínas falavam por si. O silêncio da sala ainda vibrava, mesmo depois da última imagem apagar no telão. Os convidados permaneciam nas poltronas como se algo os segurasse ali, não por respeito, mas por choque. Um burburinho tímido começou no canto, como um sussurro desconfiado de quem levou um tapa e ainda tenta entender por quê. Um senhor de gravata afrouxada sacou o celular para registrar o vazio da tela. Alguns colegas de trabalho cochichavam entre si, evitando olhar para trás onde Márcia e Beto, ambos ainda sentados, pareciam ter se transformado em estátuas sem cor. A boca de Márcia estava entreaberta, sem saliva, sem reação. As mãos tremiam, uma dentro da outra, esmagando os dedos até ficarem roxos. Ela tentava entender como não viu antes. Como não percebeu que cada pergunta inocente daquelas entrevistas era, na verdade, uma armadilha com data marcada para explodir. Beto encarava o carpete como se fosse sumir dentro dele. Seu rosto, agora sem sorriso, parecia menor, murcho. Os olhos se moviam rápido, desesperados, como quem busca uma saída de incêndio onde não há nenhuma. Foi ele, né? Soltou Márcia. Claro que foi ele, cacete, sussurrou Beto. A gente entregou tudo, de bandeja. Quando os créditos rolaram, ninguém aplaudiu. Nem vaiaram. Só saíram. Um por um, mudos. Como num velório onde não se sabe se o morto era culpado ou vítima. Lá fora, a noite tinha virado breu úmido. O vento trazia o cheiro dos eucaliptos da avenida e o asfalto ainda estava quente da tarde, mas já começava a suar com a umidade. A sensação era de escuridão molhada, desconfortável. Antônio já não estava lá. Tinha saído 10 minutos antes da última cena. Ninguém o viu deixar o auditório. Nem a imprensa local que esperava na porta com microfones e câmeras ligadas. Só Leila, ao canto, notara. Ela viu quando ele beijou sua testa e agradeceu, antes de sumir por uma porta lateral com a chave do carro no bolso e um pequeno sorriso no rosto. A rodovia que levava à praia cortava o sertão de breu em breu. Entre lombadas, postes e curvas, o rádio do Audi tocava uma canção antiga dos anos 70, daquelas que falavam de liberdade com voz arrastada e guitarra limpa. O banco de couro morno fazia as costas relaxarem. Os dedos de Antônio seguravam o volante levemente. As unhas cortadas, o relógio velho no pulso, a aliança já não mais. No porta-luvas, um envelope com metade dos 62 milhões de reais, investidos em fundos discretos. A outra metade, talvez ele nem mexesse. O importante não era o número, era a escolha. Pela primeira vez, nas quase 6 décadas de vida, ele escolhia tudo. Hora de sair, de falar, de calar, de ir embora. Chegou à praia ainda com o céu entenebrecido, mas a brisa tinha sal e promessa. Ao sair do carro, os pés tocaram a areia fria. O mar roncava pesado, cada onda batendo como se limpasse o mundo ao redor. Ele andou devagar, deixou os sapatos para trás. No bolso, a aliança, gasta, opaca, tão silenciosa quanto foram os 20 anos finais daquele casamento. Sacou o anel, girou entre os dedos e arremessou com força. Sumiu no escuro com um som seco, insignificante. Parado alguns segundos, encarou o mar. Depois virou-se sem pressa. O carro o esperava virado para a estrada litoral. Engatou a marcha, ligou o farol. No retrovisor, seu rosto refletia uma paz sem barulho. Não era vitória, nem vingança. Era libertação. A estrada o engoliu sem perguntas. O som do rádio preencheu o carro como um abraço. Antônio foi finalmente dono da própria narrativa. Onde pararia? Ele não sabia. E pela primeira vez, isso não o assustava. Na internet, trechos do documentário viralizaram como pólvora. Grupos de WhatsApp ferviam com vídeos. Beto se contradizendo entre tomadas, Márcia debochando dos afetos velhos antes de surgir, minutos depois, falando de amor e lealdade como uma poeta de cemitério. Um perfil no Instagram republicou o clipe final da montagem com a legenda: "Se for para morrer, que seja símbolo, que nasça de novo." Em menos de 48 horas, o vídeo chegou a 2 milhões de acessos. Convidados da exibição compartilharam relatos. Sites regionais trataram como documentário denúncia, e o nome Antônio virou sinônimo de vingança elegante. O banco de Beto ligou avisando do encerramento de patrocínios e Márcia foi questionada por familiares sobre valores desviados. Nenhum processo movido por eles contra imagens manipuladas vingou. Tudo havia sido autorizado, assinado, gravado, armazenado. Cada mentira dita por vontade própria. Num quiosque pé na areia, semanas depois, Leila reencontrou Antônio. Ele vestia branco, com a barba por fazer e um riso solto nos olhos. "Era isso?" ela perguntou diante de uma água de coco. "Não, era mais. Mas isso bastou." Ela riu. Ele também. O céu estava claro. Nenhum deles sentia falta de nada. Se você curtiu essa história, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal para acompanhar mais roteiros absurdamente intensos como esse. A próxima vingança elegante talvez seja real. E esteja mais perto do que você imagina.